Turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante e também muito recorrente nos concursos públicos, principalmente se a gente falar de SEBRASP. Hoje, então, a gente vai falar de concordância verbal, alguns casos específicos. O que nós vamos trabalhar hoje? Concordância verbal com o verbo ser, concordância verbal com os verbos impessoais também. Tá certo, pessoal? Algumas coisas são, então, necessárias de serem tratadas e é o que a gente vai começar a ver agora. Primeira coisa, pessoal, o verbo ser, né? Ele aparece dentro das frases e qual é o detalhe que a gente tem que prestar atenção? Às vezes, esse verbo ser, ele pode concordar com o sujeito da frase e às vezes esse verbo ser, ele pode concordar com o predicativo, lembrando que ele exerce ali a função de verbo de ligação, atribuindo uma característica que está no predicativo a um sujeito. Beleza, pessoal? Mas, professora, quais são os casos em que esse verbo vai concordar com o meu sujeito e quais são os casos que esse verbo vai concordar com o meu predicativo? Vamos lá, então, dar uma olhadinha para o slide para a gente entender essa história? Primeira coisa, pessoal, para vocês se lembrarem, quando eu falo no verbo ser, eu estou falando num verbo que exerce função de verbo de ligação e traz características a um sujeito, beleza? Para isso que serve o verbo ser dentro da minha frase, na grande maioria dos casos, tá bom? No primeiro exemplo, nós somos carne e unha. Quem que é o sujeito? Nós. Verbo, somos, predicativo do sujeito, carne e unha. Certo, pessoal? No meu segundo exemplo, o que eu tenho? No início, tudo é ou tudo são flores. O que nós temos aqui, pessoal? Olha só. Tudo, sujeito. O meu verbo ser trouxe duas possibilidades para ele. O que eu posso fazer? Posso deixar esse verbo no singular, concordando com o meu sujeito, e posso colocar esse verbo ser no plural, concordando com o meu predicativo. Lembrando que isso é uma particularidade do verbo ser. Por quê, pessoal? Porque em regra, e nós já vimos isso em outras aulas, o verbo ele concorda com o sujeito, tá bom? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Quando a gente fala do verbo ser, é essa particularidade que ele pode, então, concordar com o predicativo. Registrem no caderno de vocês quais são os casos em que o verbo ser ele vai concordar com o sujeito. Quais são os casos que nós temos em que o meu verbo ser concorda com o sujeito da oração? Primeiro caso, pessoal, se nós tivermos pronomes como sujeito, tá bom? Primeiro caso. Se nós tivermos pronomes como sujeito, quais são os pronomes que podem exercer a função de sujeito? Pronomes pessoais do caso reto. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, se você tiver uma frase, aparecer um desses pronomes e o verbo ser depois, esse verbo ser vai concordar com o sujeito, beleza? Apareceu o pronome pessoal do caso reto como sujeito, o verbo ser concorda com ele. É isso que vocês têm que lembrar. Segundo caso em que o verbo ser concorda com o sujeito, se nós temos nomes ou indicação de pessoas, tá bom? Se nós tivermos nomes ou indicações de pessoas enquanto sujeito da minha frase, o meu verbo ser, né, conjugado, vai concordar com ele. Professora, mas não é ser, é foi, tá conjugado no passado, tá bom, pessoal? Lembrem-se das conjugações do verbo ser, que elas são específicas também. Então, gente, concordei com o meu sujeito novamente. No meu terceiro exemplo, eu trouxe para vocês algum caso também em que a gente pode concordar o verbo com o sujeito e também com o predicativo. Quando a gente tem as expressões resumidoras ou quando nós temos expressões indefinidas, tudo, nada, todos e assim por diante, né, esses pronomes indefinidos aí, a gente pode concordar o verbo ser com ele. Mas é o que é preferencial para a língua portuguesa? Não, tá bom? Preferencial é que você concorde com o predicativo. Mas, se você concordar com o sujeito, não tem problema. A gramática também vai aceitar.
Beleza? Deu para entender então quais são os casos que nós temos concordância aí com o sujeito quando nós estamos falando do verbo ser? Lembrem-se desse detalhe. E quando que nós vamos concordar esse verbo ser com o predicativo do sujeito? Vamos lembrar o que é um predicativo. Quando eu falo em predicativo, eu estou falando naquela característica que aparece ali do meu sujeito, que é ligada ao sujeito por um verbo de ligação. E no caso, nós estamos falando do verbo de ligação ser, tá bom? Olha só, gente, se nós tivermos alguns pronomes, olha só, que e quem são pronomes relativos, tá bom? E também pronomes interrogativos, se aplica essa regra também. Então, se aparecem esses pronomes como sujeito, o meu verbo, ele vai concordar com o predicativo. Nos meus dois exemplos, o predicativo está no plural. Então, o meu verbo ser conjugado, obrigatoriamente, também fica no plural. Deu para entender? Apareceram os pronomes aí que ou quem. O que você vai fazer com o verbo ser? Vai concordar com ele? Não, vai concordar com o predicativo, que vem depois. Se o meu predicativo for uma palavra no singular, como é que fica o meu verbo ser? No singular. Se o meu predicativo estiver no plural, o que eu faço com o meu verbo ser? Coloco ele no plural também. Lembrando que ele pode ficar no passado, no presente e no futuro. Nesses casos aqui, a gente está pensando na concordância em relação ao número, não é isso? Lembrem-se disso. Pessoal, segundo detalhe, quando eu tenho o verbo ser indicando horas, tá bom? Quando eu tenho o verbo ser indicando horas, o que você faz? Concorda com as horas. Se for uma, verbo no singular. Se for de duas para cima, verbo no plural, tá bom? Então, se você tiver indicação de horas, o seu verbo ser vai concordar com o numeral das horas. Detalhe para vocês. Se a gente estiver utilizando, gente, esse verbo ser para indicar fenômenos ali, estados da natureza, clima e assim por diante, você vai concordar com essa palavra também. Em regra, isso fica na terceira pessoa do singular. Tá bom? Se a gente tiver também, pessoal, indicação, olha só, do meio aqui, ó, meio-dia e meia, metade do dia, o que você vai fazer? Você vai concordar com ele também. Menos de um fica no singular, mais de um fica no plural. Mais um exemplo para vocês, tá bom? Várias regras dentro da língua portuguesa, quando a gente pensa em numerais, até um o verbo fica no singular. De 2 para cima, o que acontece? O verbo fica no plural. E assim também acontece com o verbo ser, tá bom? Olha só, gente, quando a gente tem indicação de distância também, quando a gente utiliza o verbo ser indicando distância, quilometragem, quantidade e assim por diante, esse verbo ser também vai concordar com essa distância, com esse numeral e assim por diante. Olha só o exemplo. Daqui à cidade ou daqui até a cidade são 10 quilômetros. Olha só, o meu verbo ser concordou com o numeral 10, tá bom? Se fosse 1, aí seria 1 quilômetro, beleza? Para nunca mais esquecer. Trouxe para vocês mais uma particularidade interessante, que é quando a gente vai falar sobre dias, tá? Dias do mês, por exemplo, né? Às vezes as pessoas têm dúvidas se a gente coloca o verbo ser no plural ou se a gente coloca o verbo ser no singular para indicar dia. Qual que é a regra, pessoal? As duas coisas são permitidas. Por exemplo, hoje são 4 de setembro. Por que são? Opa, porque o numeral é mais de 1. Não é isso? Então, posso fazer essa concordância aí do verbo ser no plural, concordando com o numeral. Ah, mas e aqui embaixo? Hoje é 4 de setembro. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque a palavra dia, ela está implícita, tá bom? Então, se você coloca o verbo ser no singular, o que a gente tem, pessoal? A gente tem subentendido a palavra dia. E eu posso fazer isso?
Posso fazer isso. A língua portuguesa permite também essa construção. Beleza, pessoal? Até aqui deu para entender? Só para a gente recapitular, quando a gente fala no verbo ser, nós temos algumas particularidades, né? Ele pode concordar com o sujeito, que é a regra de todos os verbos, mas ele também pode concordar com o predicativo. Quando que obrigatoriamente ele vai concordar com o sujeito? Se nós tivermos ali os pronomes pessoais do caso reto como sujeito, ou se nós tivermos indicação de pessoa. Beleza? São os dois casos em que a gente vai concordar com o sujeito. Quando é que a gente vai concordar com o predicativo? Se aparecerem alguns pronomes, que e quem, por exemplo. Se nós tivermos indicação de hora, vai concordar com a hora, com o numeral e assim por diante. Tá certo, pessoal? Facinho para nunca mais esquecer. Se cair na sua prova, você tem condições de acertar isso daí, tá bom? Mais um detalhezinho importante sobre o verbo ser. Às vezes, esse verbo ser obrigatoriamente tem que ficar no singular, tá bom? Então pode ser que apareça algumas frases para vocês em que o verbo ser, ele vai ficar no singular. Quando é que eu vou saber se esse meu verbo ser, ele tem que ficar no singular? Vamos dar uma olhadinha no slide para vocês não esquecerem. Olha só. O verbo ser no singular, quando depois dele nós temos as palavrinhas muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos e etc. E junto com isso vem a especificação de preço, peso, quantidade, distância e assim por diante. E além disso, quando aparece um ozinho depois dessas palavrinhas aqui. Especialmente a palavra todo, todo ou, tá bom? Gente, então é isso. Se a gente quer falar que 10 reais é muito, aí você vai especificar dinheiro, sempre esse verbo vai ficar no singular, tá bom? Então se apareceu verbo ser, logo depois dele veio a palavrinha muito, pouco, nada, tudo e assim por diante, e depois disso vem a especificação de preço, quantidade, peso, distância, o que você vai fazer? Verbo ser no singular, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos para vocês não esquecerem mais. Olha só, 150 reais é nada perto do que irei ganhar em São Paulo. Então, a gente teve indicação, gente, de preço? Tivemos. Tivemos, depois do verbo ser, uma palavrinha das que eu elenquei? Tivemos também. Como é que fica o meu verbo ser? Obrigatoriamente no singular, tá bom? Apareceu dinheiro, apareceu o verbo ser e depois tem uma palavrinha pouco, muito, nada e assim por diante, o verbo ser vai ficar no singular. Detalhe interessante esse, né? Próximo exemplo, 100 metros é muito para uma criança. Tô falando aqui de distância, por exemplo. Tem uma indicação de distância, tenho o meu verbo ser e tenho depois dele a palavrinha muito. Indiquei distância. Depois do meu verbo apareceu o muito, o que eu faço? Verbo no singular, tá bom? Mais um exemplo, para nunca mais esquecer. 2 surras, estou indicando quantidade, no plural, é pouco, não é isso? Professora, mas não é, será no seu exemplo. Por quê, gente? Porque eu coloquei no futuro. Posso fazer isso? Posso. O verbo ser, ele pode aparecer no passado, no presente e no futuro. Tem que lembrar das conjugações dele, tá bom? Qual que é o detalhe? Se indicou uma dessas coisas, tem a palavrinha muito, pouco e assim por diante, depois dele, ele sempre vai ficar no singular. Não interessa se eu tô falando de passado, de presente, de futuro, tá bom? Mas importa que ele fique no singular. Beleza, pessoal? Deu para entender? Acabei de apresentar para vocês, então, as principais regrinhas ou as principais particularidades que nós temos aí com relação ao verbo ser, tá bom? Vou só contar mais um detalhezinho importante para vocês registrarem aí na mente e no caderno. Vocês já viram quando vocês vão, por exemplo, em algum estabelecimento e aí tem várias plaquinhas, por exemplo, proibida entrada ou é proibida entrada. Do ponto de vista gramatical, essa frase está correta ou não? É proibida entrada.
Será que tá correto isso? Comecem a prestar atenção aí quando vocês estiverem andando, saindo por aí, para ver se aparece essa frase ou essa plaquinha para vocês. O que eu diria para vocês? Essa frase está errada do ponto de vista da gramática. Essa é uma particularidade também do verbo ser. O que acontece? Se a gente coloca essa frase na ordem direta, a gente diz o quê? Entrada é proibida. O que a gramática faz pra gente? Se você tem um sujeito que é um substantivo no feminino, entrada, beleza. Se ele não vier precedido de um determinante ou de um artigo, a característica que vem depois, né, proibido, tem que ficar no masculino. Então, qual que é o correto? É proibido entrada. É estranho, né? Mas é assim que a gramática traz pra gente. Então, quando vocês olharem por aí uma plaquinha escrito é proibido entrada, está correto. Se estiver escrito é proibida entrada, está errada. Aí, se eu quiser escrever proibida, o que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que colocar assim, é proibida a entrada. Por quê? Porque aí eu coloquei um determinante antes do meu substantivo. Aí eu posso, tá bom? Então lembrem-se também desse detalhezinho aí com relação ao verbo ser. É uma particularidade. E às vezes nas plaquinhas não vem nem aparecendo ali o verbo, né? Vem proibida entrada. Errado. Deveria ser proibido entrada ou proibida a entrada. Beleza? Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, a gente tem os nossos tutores para atender vocês, tá bom? Quando vocês precisarem. E também lá no PDF de vocês a gente tem alguns detalhes para vocês entenderem sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Pessoal, encerrando então essa história de concordância verbal com o verbo ser, nós vamos tratar agora de uma outra concordância verbal que é importante e que inclusive banca de concurso gosta de cobrar, tá bom? Vou falar para vocês, dentre as que eu vou citar, qual é a que a banca mais gosta. Olha só, pessoal, quando eu penso em regras de concordância verbal, tem um verbo específico que é chamado de impessoal. Tá bom? Verbos impessoais, que constituem as orações que a gente chama de orações sem sujeito, beleza? Quando é que eu vou chamar um verbo de impessoal ou quando é que a minha oração vai ser sem sujeito? 4 casos. Vamos olhar de um por um? Olha só, pessoal. Primeiro, se o meu verbo me indicar fenômenos da natureza. A minha oração é uma oração sem sujeito, porque o verbo ele fala por si só, não precisa de sujeito. O que seriam verbos que exprimem fenômenos da natureza? Gente, choveu, ventou, nevou, choverá e assim por diante, né? Tô falando de alguma coisa da natureza. A gente chama isso de verbos impessoais. Segundo caso em que os verbos também são chamados de verbos impessoais. Olha só, se o verbo estar, ou o fazer, ou parecer, ou ficar, aparecer na sua frase indicando tempo transcorrido ou clima, aspectos meteorológicos ali, o que você vai falar? Que esse verbo é um verbo impessoal. A minha oração é sem sujeito. Por exemplo, faz muito frio aqui, faz dias frios aqui e assim por diante. Estou indicando o quê? Estou indicando o clima, o tempo, não é isso? Então, se aparecer um desses verbos aí indicando tempo transcorrido ou o clima, também é um verbo impessoal. Gente, olha só. Verbo haver. Esse verbo haver é campeão de algumas bancas. Banca de concurso gosta de colocar o verbo haver. O que eu quero falar para vocês do verbo haver? O verbo haver, no sentido de existir ou no sentido de ocorrer, ele é um verbo impessoal. Todas as vezes que na sua frase você puder substituir o verbo haver pelo verbo existir ou ocorrer, você vai falar que esse verbo haver é um verbo impessoal, tá bom? Qual que é o detalhe disso? Vou te mostrar já já, aguenta aí. E o último, quando nós temos o verbo ser,
verbo ser, de novo aparecendo pra gente, indicando o quê? Tempo vago, hora, data, distância e aspectos naturais. Faltou um acento no meu distância. Verbo ser indicando tempo vago, hora, data, distância e aspectos naturais, tá bom? Se aparecer, gente, esses verbos nessas 4 hipóteses aqui, a minha oração é uma oração sem sujeito. Professora, mas para que você está me falando isso na aula de concordância? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque todas as vezes que esses verbos aparecerem, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Sempre que aparecer um desses casos, esses verbos vão ficar na terceira pessoa do singular. Ele pode ir para o passado, ficar no presente e para o futuro, mas ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Gravem isso, principalmente com o verbo haver, que é um verbo que a banca gosta de pedir, principalmente a banca Sebrasp, ela gosta de pedir isso para vocês, tá bom? Vamos de um por um então, para a gente entender esses 4 casos. Olha só, pessoal. Verbos que indicam aí fenômenos da natureza. Já falamos alguns exemplos para vocês, só uma frase para vocês gravarem. Olha só, ventou, trovejou, choveu e depois nevou no sul do país. Olha só, quantidade de verbos impessoais que nós temos aqui. Qual que é o detalhe? Todos eles estão na terceira pessoa do singular. Estão também no passado, né? Pretérito perfeito, mas sempre no singular. Isso daí é fácil, é tranquilo, vocês não terão dúvidas. Agora, gente, aqui já começa a complicar um pouquinho, porque às vezes a gente quer tanto acertar que a gente acaba errando, a gente acaba pluralizando esses verbos, mas a partir de hoje ninguém nunca mais vai pluralizar esses verbos na hora de escrever. E se vem alguma questão também, pessoal, o verbo no plural, nesses casos, tá errado, beleza? Olha só, gente, primeiro exemplo para você. Não a vejo faz 10 meses. Faz 10 meses. Professora, não é fazem 10 meses porque 10 é mais de 1? Não. Nesse caso, não. Por que não, pessoal? Porque está indicando para mim tempo transcorrido, tá? Então, se for faz dias, faz meses, faz anos, o verbo fazer, ele vai ficar no singular, tá? Gente, pode ficar no passado. Fez 10 dias que não o vi ontem. Beleza, mas no singular. Faz 10 dias hoje. Está no presente, mas também está no singular. E no futuro, fará 10 dias. Também no singular. Beleza? Próximo. Aqui fez invernos rigorosos, estou falando do clima, estou falando do tempo. A palavra invernos, ela está no plural. O meu verbo também não deveria estar no plural? Nesse caso, não, tá bom? Porque indicou clima, fica sempre no singular. Parecia tarde da noite. Esse exemplo é fácil, trouxe para vocês só para vocês perceberem que esse verbo parecer pode estar aí indicando clima ou tempo e assim por diante, né? E também fica no singular. Verbo ficar também, ficou escuro, também fica no singular, tá bom? Estava frio. Aqui a palavrinha frio está no singular. É por isso que o meu verbo está no singular? Não, tá bom? Porque o verbo estar aqui está me indicando clima e ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Vamos para mais uma? Aqui, gente, verbo haver, meu terceiro caso. Esse aqui, gente, é campeão nas provas, tá bom? O que acontece? Para melhorar a situação, as bancas de concurso colocam o verbo haver lá no começo da frase e depois vai colocar outra informação lá na frente. O verbo vai continuar no singular, tá bom? Fiquem atentos a isso. Se nós tivermos o verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular, tá bom? Olha só. Havia poucas pessoas aqui. Poderia substituir pela palavra existiam, né? Olha só, se eu utilizar o verbo existir, ele conjuga normalmente. O verbo existir, ele é outro caso, tá bom? Somente o verbo haver, no sentido de existir, que fica ali para mim no singular. O que as pessoas acham? Que a gente deveria falar? Haviam poucas pessoas, né?
Errado. Havia no singular. Olha só, houve duas confusões ali. O que as pessoas tendem a colocar? Houveram duas confusões ali, tendem a colocar no plural. Não, por quê? Posso substituir pela palavra ocorrer, não é isso? Seria ocorreram duas confusões, o ocorrer ele vai conjugar normalmente, vai fazer as flexões normais, mas o verbo haver, podendo ser substituir pela palavra ocorrer, fica também na terceira pessoa do singular, tá bom? Olha só, gente, abandonei o cigarro há 3 meses. O que eu poderia substituir aqui? Faz 3 meses. O verbo fazer também, ele é impessoal. Então, se eu puder substituir pela expressão faz, indicando o tempo aí transcorrido, tá? Você também deixa esse verbo haver no singular, tá bom? Houve dias ruins, mesma coisa, haverá dias melhores, tá bom? A gente percebe aí, pessoal, que esse verbo haver, então, no sentido de existir, ocorrer, e também indicando esse tempo transcorrido, sempre fica na terceira pessoa do singular. Último detalhe, então, desta aula de hoje, para finalizar, verbo ser. Verbo ser, gente, quando ele me indica tempo vago, hora, data, distância, aspectos naturais, ele pode ficar no singular ou ele pode concordar com o numeral, tá bom? Só pra gente ratificar essa história aqui. Olha só, gente, era uma vez, tempo vago, sei lá quando é que isso aconteceu. Não tô indicando isso, pessoal? O verbo ficou no singular, tá bom? Nos demais casos, são 3 horas, são 18 horas, são 2 quilômetros. Concordei com o meu numeral. E para terminar, já era manhã de primavera. Indiquei aqui um tempo, verbo fica no singular, tá bom? Último detalhezinho que a gente vai falar então sobre a concordância verbal. Gente, existe um sujeito que é chamado de sujeito oracional. O que é isso, pessoal? Quando eu falo em sujeito oracional, eu estou falando de um sujeito que é composto por verbo. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Banca de concurso também gosta muito de colocar isso lá. E em regra, o que faz também? Pega uma oração inteira que é sujeito de outra oração e afasta do verbo, tá bom? E aí, gente, o que acontece? As pessoas tendem a deixar o verbo depois no plural. Não pode. Por quê? Qual é a regra? Quando nós temos sujeito oracional, o verbo também fica no singular, tá bom? O verbo fica no singular. Vamos dar uma olhadinha? Inclusive, trouxe para vocês como é que as bancas de concurso costumam pedir. Olha só. Ainda vale a pena investir nos estudos. Esse é o meu sujeito. Investir nos estudos ainda vale a pena, tá vendo? Tá invertida. O que acontece? Esse é o meu sujeito. Tem um verbo aqui. Esse sujeito é chamado de sujeito oracional. E o verbo que está relacionado a ele fica no singular, tá bom? Próximo exemplo. Ficou programado que sairíamos à tarde. Quem que é o meu sujeito? Que sairíamos à tarde. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, exercendo função de sujeito, tá? É uma oração, sujeito, oracional. E o verbo aqui? Singular, tá bom? Sempre fica no singular. Próximo. Urge que você estude. Quem que é o meu sujeito? Ou minha oração aqui exercendo função de sujeito? Que você estude. Como é que fica o verbo? Fica no singular. Último exemplo. Encontrar a verdade é o meu sujeito. Era preciso. Isso aqui também está na ordem indireta. O que acontece com o meu verbo? Tem que ficar no singular. Tá certo, pessoal? O que as bancas de concurso costumam fazer? Exatamente isso daqui que eu coloquei para vocês. Inverte a ordem da frase, tá bom? Porque a ordem direta da frase é sujeito, verbo e complemento. O que as bancas de concurso fazem?
elas mudam a ordem e te levam aí a errar. Então, vocês sempre têm que ficar atentos quem é o sujeito e quem é o verbo. E depois, dentro das regras de concordâncias, tem que ficar no singular ou no plural. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, encerrando então essa aula. A gente viu aí casos especiais de concordância verbal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Caso tenham dúvidas, entre em contato com a nossa tutoria, que a gente está sempre aí disposto a atender vocês, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula. Bons estudos e até lá!